Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal do YouTube intitulado Literatura Penal. No episódio do Literatura Penal de hoje nós vamos discorrer sobre mais uma obra jurídica, como sempre fazemos, que tem algum enfoque jurídico penal ou relacionado à criminologia ou à política criminal, às ciências penais em geral, como nós costumamos fazer. No quadro de literatura penal de hoje, nós vamos falar do livro Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria. Ele foi escrito no final do século XVIII, é um verdadeiro breviário de política criminal. É um livro realmente muito curto, muito breve, muito sucinto e muito claro e objetivo nas suas colocações. Beccaria escreveu esse livro quando ele tinha apenas 26 anos. Ele foi publicado na sua primeira edição na Itália em 1764. É resultado de uma passagem dele pela prisão, injustamente acusado por seu pai. E as agruras que Beccaria experimentou na prisão fez com que ele chegasse às conclusões e às críticas ao sistema punitivo da época, que ele sintetiza muito bem nesse livro, intitulado Dos Delitos e das Penas. É um livro que eu recomendo vivamente para qualquer estudante de direito, sobretudo aqueles que estão se iniciando no estudo do direito e particularmente do direito penal. O livro, ele justifica que veio, né? Quando diz dos delitos e das penas, é porque estabelece toda uma crítica, não só ao sistema prisional, mas também ao sistema punitivo, aos julgamentos, às sanções, à imposição de sentenças, que era bastante injusta na época, ao absolutismo dos reis, a não separação entre o poder executivo, legislativo e judiciário e outras críticas que ele faz, muito bem feitas. Beccaria se inspirou em Montesquieu para escrever o seu livro, e é um livro sobretudo marcado pela filosofia utilitarista. Então vamos lá, o livro dos Delitos e das Penas, ele é dividido em breves capítulos, ok pessoal? É muito simples a leitura, vejam como eu disse, a obra é breve, é extremamente instigante e estimulante a leitura, a gente não consegue parar de ler, porque esses breves capítulos, que são vários, eles se sucedem de uma maneira muito rápida, são 2 ou 3 páginas, no máximo 5, sobre cada temática. E entre as variadas temáticas, nós temos aqui coisas que são importantes e atuais até os dias de hoje, são críticas que foram feitas à época e que valem até os dias atuais, ok? Então essa edição que eu estou aqui, que é da Revista dos Tribunais, ela tem uma apresentação dos tradutores, não é? Que costuma ser de praxe. O livro foi publicado originalmente em italiano, depois se espalhou pelo mundo todo, e aí ele vai falando de várias coisas, da origem das penas, sobre a interpretação das leis, o obscurantismo na interpretação das leis, nós já falamos aqui em relação ao princípio da taxatividade. Ele fala sobre a questão da pena de morte, sobre os julgamentos, as torturas, sobre o furto e crimes que ele considera que poderiam ser resolvidos com uma mera indenização, uma posição bastante moderna para a época, né? Fala sobre a prisão, fala sobre a brandura das penas, o suicídio, faz uma análise até mesmo da delação premiada, da postura dos magistrados, da prescrição e, finalmente, fala sobre a educação. Então, resumindo brevemente alguns dos posicionamentos que eu acho que vale muito a pena a gente sintetizar, até para atrair vocês para a leitura do livro do Beccaria, tem momentos que é fantástico como ele comenta, por exemplo, um trecho que eu marquei aqui, sobre o direito de punir. Então, ele diz que o direito de punir ele não pode ser uma necessidade absoluta vinda de um déspota ou de um tirano. Né? Ele tem que ser praticado de forma utilitária para a sociedade. Esse princípio utilitário ele fica muito marcado quando ele critica 2 práticas que eram muito comuns à época, a tortura e a pena de morte. Ele faz um grande favor à humanidade, ele diz, tratando de justificar, por exemplo, a pena de morte como algo que não tem nenhuma utilidade, uma pena extremamente cruel e que é rapidamente aplicada. Ele diz que o mais importante na aplicação das penas não é a sua severidade, mas a sua celeridade, que ela seja rapidamente aplicada e que muitas vezes, ele defende no caso até penas perpétuas, quanto mais tempo durem as penas, mais efeito ela vai ter sobre os homens, maior efeito preventivo. Por outro lado, quando Beccaria fala sobre a tortura, novamente fica evidente aí o caráter utilitário da sua filosofia. Ele diz que ou se está torturando alguém que é inocente, que está recebendo uma pena antecipada que não merece, ou se tortura um culpado. E nesse caso, o Estado não precisaria torturar porque outras provas haveria desse delito se ele de fato aconteceu. Portanto, a tortura não faz sentido algum. É mais ou menos desse jeito também que ele critica, bem no final, quando ele fala sobre os coautores do delito, outras pessoas que participam em coautoria, em conjunto de um crime, ele fala sobre a delação premiada também como uma falta de fidelidade,
que é mal vista, inclusive, entre os delinquentes, que dirá entre as pessoas reputadas de bem. Então, ele acredita que é uma prática, a delação, que deve ser totalmente abolida e que o Estado, ele põe mais no final da obra, acaba assinando ali uma sentença ditando que não é capaz de perseguir os delitos de forma competente e precisa premiar o próprio acusado, o próprio réu, com a delação. Tem trechos maravilhosos em que ele fala sobre a necessidade da prevenção dos delitos, que é muito mais importante prevenir do que reprimir os crimes. Há um trecho que eu marquei aqui para vocês, tem vários trechos importantes. E no final, um dos capítulos finais, ele fala que o mais seguro meio de prevenção dos delitos é, sem dúvida nenhuma, a educação. O capítulo dedicado à educação aqui no final, eu gosto muito. Quando a obra termina, e eu não vou dar spoiler aí de tudo que ele fala, afinal de contas são mais de 40 mini capítulos dedicados a toda discussão sobre o fundamento da legitimidade dos delitos e das penas, ele retruca algumas críticas que recebeu à época. Beccaria acabou sofrendo muitas críticas por parte da Igreja Católica e por parte de pessoas que não entenderam a mensagem, ou entenderam como uma crítica demasiado severa às monarquias absolutas da época e também à própria Igreja. Ele foi acusado de traição, de sedição, de impiedade, crimes que havia na época também contra os reis, contra a Igreja. E um monge dominicano criticou severamente, então no final ele faz respostas, citando novamente trechos do livro, para justificar sua defesa contra as acusações de impiedade e de sedição. Ele passa a margem da questão do direito natural ou da Igreja, ele faz, como eu disse, um fundamento bastante utilitário da pena e, portanto, tem uma obra baseada de uma maneira muito racional na lógica da imposição das penas em relação a delitos, sempre de forma proporcional, adequada e humanista. É claro que, sendo um filósofo utilitarista, ele não chega a mencionar em nenhum momento a questão da dignidade da pessoa humana no fundamento da proibição da tortura ou da pena de morte. Então, esse viés utilitário marca bastante o livro, é assim que a gente deve interpretá-lo e lê-lo. E, de qualquer maneira, vale muito a pena mesmo, são argumentos muito atuais, já que as agruras que Beccaria narrou por ter passado por uma experiência do cárcere no final do século XVIII, ainda valem para os dias de hoje, infelizmente. Essa crítica ainda é válida e, portanto, a leitura dessa obra ela é obrigatória e imperdível, na minha opinião. Então fica aqui a dica de literatura penal de hoje, dos delitos e das penas, de Cesare Beccaria, para você. Muito obrigada, essa foi a literatura penal de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima no nosso canal, Professora Gisele Mendes.